Aí. Eu vou usar, Fra, o módulo apresentação aqui do próprio Teams, que eu acho bacaninha, assim, eu enxergo todo mundo também, a gente se enxerga. Tranquilo. Tá, tá aparecendo, né? Então tá. Meninas queridas, em nossa proposta, mais ou menos isso, Joana, que a gente está falando, né? O módulo 2, então, ele tem alguns passos de construção das discussões e a colaboração de vocês para a construção do produto, do entregável, né? Então, o encontro de hoje ele é fundamental para que a gente possa avançar na construção desse produto, desse entregável. Por isso que eu falei que não existe, tu não está devendo, né? Não existe, tá acontecendo, tá tudo bem, tá tudo certo dentro dos prazos. Então, hoje nós nos encontramos, cada módulo ele possui dois encontros síncronos, então hoje nós nos apresentamos aqui para vocês na condução, né, Fran, do segundo encontro síncrono do módulo 2 correspondendo à quarta aula, né, do curso no Moodle, do curso de extensão. O nosso encontro, então, vai se desenvolver até às 21 horas e a gente, né, deseja muito que os compartilhamentos, as trocas, o que a gente vai trazer fomente também essas reflexões pautadas no que vocês já conseguiram avançar dentro do Moodle, né, nas leituras, talvez bem como a Fran falou, não fiquem com dúvidas, né? E tragam alguma reflexão que talvez não tenha ficado muito clara, algum ponto de discussão que vocês queiram trazer e compartilhar. Esse módulo 2 é um módulo que mergulha nas nossas práticas e nas nossas práticas integradas. Eu acho que se nós pensarmos em palavras-chave, né, a gente pensa aqui nas questões de língua e conteúdo e a parceria, a integração entre língua e conteúdo. E como a gente faz? Como é que se dá essa aproximação da língua, da linguagem e dos conteúdos? Então, eu acho esse é o mote do módulo 2. Mas eu não vou avançar, porque eu acho bacana poder deixar um tempinho para a Fran, né, Fran, só se situar aqui no nosso grupo. Eu encontrei vocês lá no primeiro encontro, no segundo encontro. Eu só não estive presente no terceiro encontro, foi só a Letícia que acompanhou vocês, porque eu estava com. Inclusive, era uma turma do Anchieta Nova Friburgo, nós estávamos também nas discussões e finalização de um módulo no formato mais tradicional. Então, hoje a Fran está aqui conosco, né? E eu acho que vou passar o turno de fala para ela, para se apresentar rapidinho, Fran. Vale a pena, né? Eu acho Sim, que se situar no grupo, né? com certeza. Então, boa noite, meninas. Prazer em conhecê-las. Provavelmente, talvez vocês tenham já tido contato com o meu nome, porque aqui no programa da Unicinos Education, eu estou no momento como assessora pedagógica, então eu sempre digo que é um privilégio que eu tenho, porque eu tive o privilégio de poder acompanhar todas as escolas da rede que estavam. eh, que faz parte, na verdade, do programa bilíngue da RJE. Então, nesse trabalho de assessora pedagógica, de poder dialogar com os gestores, com os educadores, então, de ter esse olhar um pouco mais apurado para as práticas pedagógicas, para olhar também para processos acadêmicos aqui dentro da universidade, e também tive o privilégio de atuar como professora também nesse nosso curso de extensão e, hum, e também participei então da montagem do que hoje vocês estão cursando, né? De transformar então a nossa formação, o nosso curso, incluir todos esses materiais, todas essas discussões para dentro da plataforma do Moodle. Então, é bem importante que todo o feedback que vocês tenham, vocês nos repassem, porque é uma experiência realmente bem importante essa que vocês estão vivenciando.
e sempre que vocês tiverem algo para acrescentar, a gente está aqui para acolher, porque afinal de contas é vocês que estão experienciando esse formato, né? É, eu sou formada em letras, tenho mestrado também em linguística aplicada, sou mãe e já atuei também durante muito tempo, durante 15 anos, em uma escola de educação básica. Então, eu passei por diversos setores também dentro de uma instituição de ensino, desde, a parte administrativa e também na parte mais pedagógica, na parte de sala de aula. E eu sempre brinco que, independente do lugar em que vou estar, o meu lugar é dentro de um espaço em que a educação esteja, de alguma forma envolvida. Então, é bem a minha vocação é essa, né? De estar nessa área. Então, é um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês. Eu conheço a escola de vocês, conheço minha Chica, né? Assim, já tive a oportunidade de trocar muitas coisas com a Leila, com a Ju, a coordenadora de vocês, acompanhar as reuniões de gestão. Ali no Anchieta Nova Friburgo também, ali o Também. Alexandre, a Emily, né? A coordenadora ali do Bilingue, a Angélica, o Maicon. Então, conheço um pessoal ali Todo que mundo. faz parte do dia a dia de vocês. Então, é um prazer mesmo estar aqui. Acho que Ah, isso, Grazi. A gente vai se não, conhecendo também, vai e se trocando, né? A Fran tá chegando, mas ela já pertence ao grupo, né, Francine? Então, É, isso essa aí. é a belezura da história, né? Sem falar que a Fran, minha parceira querida, ela é super criativa, sempre traz contribuições tão ricas, né, interessantes, e a gente já vai começar começando, né, Fran? A Vamos lá. nossa primeira, assim, nosso primeiro momento desse encontro é um encontro que vai focar na nossa condução, né? A condução minha e da Fran. Depois, nós gostamos muito dessa proposta das metodologias ativas, então nós vamos estimular os pequenos grupos à interação. Mas nesse primeiro momento, a gente quer retomar essa ideia, então, de conteúdo em língua, de integração, e como é que a gente faz isso? Obviamente, né, dando as nossas boas-vindas e desejando que esse encontro seja muito rico de compartilhamentos muito interessantes. A partir, né, o nosso start é uma imagem, porque uma imagem diz muito, né, para gente. Uma imagem, ela propicia reflexões, todo esse olhar da arte, da subjetividade, da representação, né, através de uma composição que a gente traz para vocês aqui, pensando nessa relação de trabalharmos com língua, linguagem e conteúdo. E aí, essa ideia dos vitrais, né? Nós não. Os vitrais não são, não é uma arte muito comum, né, que a gente tem disponível, né, uma arte que é muito histórica, ela carrega muita história nessa técnica, mas é de uma beleza sem fim, quando a gente pensa que a luz que passa por ela é que intensifica, traz o tom, mostra as texturas. Então, eu quero compartilhar com a Fran, a Fran com certeza vai trazer ideias bem interessantes a partir desse vitral, mas me parece que quando a gente pensa em língua ou línguas, né, o vidro, as cores, trazem uma representação bem próxima às questões de língua e linguagem, né? Essas cores, essas nuances, as características bem particulares e individuais na comunicação de cada contexto linguístico, as individualidades, mas uma vez que a gente junta essas línguas, essas cores em uma composição, é aí que tem o borogodó, é aí que vai fazer a diferença, né? É aí que a gente traz e revela a beleza de um trabalho, que a comunicação funciona, que a integração existe, né? Então, eu puxo um pouquinho por aí, Fran, essa imagem. Tu quer compartilhar um pouquinho do que te parece esse lindo vitral?
Com certeza. Ô, Grazi, eu vou abrir todos os nossos segredos aqui, tá? Para elas. Ah, sem dúvida, Vou por que abrir, vou não? compartilhar todos os nossos segredos. Porque no encontro anterior de vocês, vocês discutiram, então, lá com a Prof. Letícia, essa parte do planejamento integrado, dando uma ênfase para o quão importante é a colaboração, né? Porque Sim, quando a gente fala no planejamento integrado, vocês precisam, de alguma forma, unir forças, né, e planejar em conjunto com outros educadores para que essa prática, então, realmente aconteça. E aí vocês viram aquelas imagens que ela trouxe como reflexão de práticas que a gente pode fazer sozinho, né? Que como dançar, por exemplo, né? Eu lembro que era uma foto de uma uma bailarina dançando bailarina, balé, é, e ou então unir forças, unir talentos e criar um grupo de dança e criar então uma coreografia em conjunto. Então, o quanto sim a gente pode fazer o nosso trabalho de forma mais individualizada, mas o quanto ele se potencializa quando a gente une forças, né? Então, foi um pouquinho dessa reflexão que vocês fizeram no início do último encontro. E eu e a Grazi compartilhando, assim, trocando, alinhando para o nosso encontro de hoje, a gente disse assim, gente, a gente precisa encontrar uma metáfora justamente para pensar nessa relação entre as práticas integradas e dar uma ênfase para esse trabalho com a língua e o conteúdo, porque vocês tiveram uma visão mais macro, né, dessa prática no encontro passado, e o objetivo do nosso encontro de hoje é aproximar um pouco o nosso olhar, né, refletir um pouco mais sobre isso, mas pensar nesse trabalho integrado entre língua e conteúdo em diversos, em diferentes componentes curriculares, não só as aulas de língua, né, Grazi? exato, E claro. aí a gente foi para o chat, para a IA, para ela nos ajudar a trazer essa metáfora. E ele trouxe essa metáfora dessa questão dos vitrais, e a gente achou tão bonito, tão potente, e eu pedi ajuda para a IA para fazer essas imagens, né? Acho incrível que eles sempre associam a educação com uma maçã, né? Sempre tem aparece uma maçãzinha, um lápis ali, É eu os acho incrível. clichês, né? Os Aham, os clichês. clichês. Aham. Mas muito interessante essa metáfora que ele nos ajudou a construir, assim. Então, pensando que cada partezinha de um vitral é uma peça fundamental, né? Então, essa Uhum. parte de que a gente vai montando esse mosaico dessas imagens, né? E vai revelando, então, novas tonalidades, e formando uma imagem única, que, na verdade, trazendo bem esse conceito de integração e entendendo assim que somos sujeitos únicos também, né? Mas que cada partezinha vai nos constituindo e vai formando uma imagem linda, assim, é uma imagem tão bonita e tão potente como um vitral, né? Nos traz. Então, acho que esse é o nosso segredo, né, meninas? Mas a gente queria escutar de vocês, assim, o que que essas imagens passam para vocês, o que que esse trabalho de língua e conteúdo que vocês estão, né, refletindo aqui na formação, o que que isso está já reverberando assim para vocês? Porque eu acredito que nem todas são educadoras de língua em específico, né? Nós temos ali as Aham. meninas da Inha Chica que trabalham com a educação infantil, mas queríamos que vocês né, também compartilhassem algumas percepções de vocês, essa relação, assim, desses vitrais com esse trabalho integrado aí com língua e conteúdo. E Fran, se tu me permite, eu já passo a palavra para as meninas, né? Quem quiser contribuir, mas a tua sacada é legal, né? A gente traz o vitral como inspiração, como metáfora, para uma aula que se propõe a um olhar micro,
né? Uhum, uhum. Diferentemente do encontro passado com a Letícia, que era a abertura do módulo 2, a gente se propôs, e a Letícia se propôs a trazer imagens que, obviamente, né, a colaboração era muito importante, mas, de fato, era um olhar mais ampliado, mais Isso. expandido. A nossa proposta no segundo encontro, então, é aproximar o olhar das nossas práticas, dessas práticas pedagógicas, né? Então, acho super legal tu chamar a atenção para essa ideia do macro e do micro também. Bom, Perfeito. Vamos lá, meninas. Queremos escutar um pouquinho vocês. Vamos aquecer, vamos aquecer. e a gente usa o chat, as imagens moderadamente, né, Francine? A gente usa com precaução, assim, com cuidado. Gente, quando eu preciso de uma imagem muito específica para colorir, porque a professora é meio assim, né? A gente quer do nosso jeito, às vezes. Eu Aham. para gerar. Às vezes eu precisei de um astronauta muito específico, Olha aí. mas com moderação também. É isso, tá tudo bem, tudo certo. Essa questão do vitral me remeteu muito aos pequenos pedacinhos, né? Eu trabalho com maternal 2, então a gente sempre fala, né? Que cada minúcia conta muito, cada pequeno avanço, nosso olhar, ele é muito direcionado às pequenas conquistas do cotidiano, né? O olhar do professor, de modo geral, é muito treinado a essa absorção, né? Dos conceitos ali, que são abstratos, mas são fundamentais para que eles possam entender os próximos passos, né? Então, essa questão de cada pedacinho ali do vidro, né, que vai formar o todo. Eu penso muito nisso também, nas pequenas ações, as pequenas atitudes, os detalhes, né, que fazem toda a diferença, né, e são pensados ali através do nosso plano, do nosso fazer, do nosso cotidiano, né, e também essa questão do olhar, né, porque essas pecinhas separadas, elas fora de contexto, né, elas não têm o mesmo brilho, né, de quando elas estão juntas, de quando a luz passa ali por elas, né, e esse olhar mesmo de apreciação, né, porque o resultado ali da integração nos faz apreciar, assim, enxergar, né, o quanto vale a pena, ainda que trabalhoso, né, porque vitral é uma arte demorada, né, mas isso me faz pensar muito na importância do tempo ali, né, seja o tempo do planejamento, o tempo ali do desenvolvimento, né, a depender ali do aluno, do professor, e o quanto isso nos enriquece, né, enquanto equipe, assim, literalmente abrilhanta, né, o nosso cotidiano. Me remeteu muito a esse aspecto, né, entre conteúdo, língua, e quando a gente vê tudo junto, nem sempre a gente consegue desassociar, né, o que é conteúdo, Ah, o que é língua, mas a intenção é realmente que isso fique, aí. né, que ocorra essa mistura mesmo, né. Que legal, Joana. É verdade, né? A gente não consegue fazer uma distinção, né? Na apreciação do produto, do que está montado, né? Na apreciação da arte, da proposta, a gente não consegue mesmo ver. Existe uma Ai, harmonia, né? Existe uma aham. construção harmoniosa. Ai, eu gostei muito dessa tua relação com o tempo, Joana. Muito, olha, muito interessante. Eu não tinha pensado nisso. De duas formas, de duas perspectivas, né? Do tempo em que a gente leva para construir toda essa imagem, vamos dizer, né? Esses vitrais, e também a relação com o tempo, no sentido de que é algo que permanece, que perdura, que dura, né? Então, olha quantos vitrais nós temos espalhados pelo mundo, assim, enfim, com muita história, né? Mas então eu fiquei pensando nessas duas relações, né? No tempo que a gente leva para construir e no tempo em que ele permanece à nossa disposição. Ai, adorei, Muito adorei. bom, muito bom. Muito bom. Essas reflexões subjetivas são tão bacanas, né? Muito bom. Mais alguém, meninas, gostaria de contribuir também?
Eu pensei tudo que Joana falou também, né? Eu pensei assim, o tempo que leva, como deve demorar para fazer, né? Esse tipo de trabalho, esse tipo de arte, porque tem que ter um cuidado muito, uma atenção maior, um cuidado maior, porque se ele quebrar ali o vidro, enquanto ele estiver fazendo essa arte, ele tem que desfazer novamente, fazer tudo de novo, porque um vidro para substituir o outro é muito difícil de encontrar o mesmo vidro, né? Uhum. Muito difícil. Então, eu fico pensando assim, a paciência, o tempo, a tranquilidade, a sabedoria que devemos ter como professora, né? Uhum. Cuidado do olhar, da atenção, na hora de planejar, porque às vezes pode acontecer isso, né? Como eu acho que várias vezes deve ter acontecido isso com artistas que fazem esse tipo de trabalho, que é ele vir trabalhando e acabar, né? Quebrando ou ter que desfazer, começar tudo novamente, ou não chegou no alcance que ele queria, né? Uhum. Refazer novamente, ou não gostou muito da arte. Então, acho que nós também, como professor, às vezes acontece isso, sabe? E a gente tem que estar preparados para isso. Porque às vezes a gente planeja com tanta vontade, com tanta felicidade, aí vai dar tudo certo nessa atividade. Aquela atividade super lúdica. Aí chega lá, eu acho que deve acontecer isso muito com Joana, porque o Maternal 2 pode acontecer várias coisas assim, né? Ele está chorando, ou então um ou outro não está querendo fazer atividade. E aí você tem que desmanchar todo aquele planejamento e vir com outra estratégia, ou ir Uhum. de forma mais devagar. Talvez não vai alcançar o que você queria, mas está alcançando outras coisas. Então, às vezes, a gente, como professor, tem que estar a mente aberta para isso. A gente planeja, mas na hora da execução, pode ser que você tenha que ir por outro caminho que você já colocou em mente, né? Pegar outro caminho mais curto, outro mais longo, depende muito no dia. A criança é muito inesperado. Então, pode ser que aconteça qualquer coisa que você tem que mudar o planejamento lá, usar outra estratégia, ou até mesmo as experiências deles lá na hora, eles te dão outras experiências e você já consegue Uhum. trabalhar outras coisas que não estavam no seu planejamento. Mas eu acho assim que é um trabalho lindíssimo, né? Eu acho muito trabalhoso quem deve fazer esse trabalho, mas eu acho digníssimo quando você vê a obra toda pronta. Eu acho que o artista deve ficar admirado e, com certeza, muito feliz, que é o que o professor faz toda vez que ele consegue dar o plano de aula. Ele admira e fala assim, nossa, o meu aluno já está falando as cores em inglês. Eu acho uma maravilha. Ou eu consegui chegar no meu conteúdo e a língua também acompanhou. Então, eu acho que é gratificante, né, para o artista finalizar o seu trabalho. Mas vai ter dia que a gente vai ter que mudar os planos e sair, às vezes, até frustrado. Aham, aham, Então, sim. É tem que estar verdade. E aí preparado que para isso. E aí que te escutando, Geice, eu achei um terceiro ponto para falar sobre o tempo, mas é relacionado aqui à nossa proposta, então, de um currículo bilíngue integrado, do tempo de amadurecimento que a gente precisa também, como educadores, no sentido de que, assim, isso é algo que não estava proposto nas nossas práticas, né? Então, quando a escola, então, começa nessa proposta de um currículo bilíngue integrado, a gente também precisa de um tempo para entender como se organiza a proposta dentro da instituição, como eu posso contribuir, como eu, professor de um outro componente curricular, posso contribuir para essa proposta do currículo bilíngue. Então, acho que nesse sentido também, né, de entender que a gente também vai precisar de um tempo para que essa nossa prática de planejar integrado também aconteça de forma mais fluida, né? Então, acho que nesse sentido também.
Então, já deixamos três usos por Muitas, tempo muitas. através de um vitral. Só. Muito bom, muito bom. Gente, desculpa interromper, mas o Geice falou da frustração e todo dia fala, né, para os nossos alunos, media, fala que, né, explica que é normal se frustrar, que faz parte do processo, mas até a gente às vezes tem dificuldade para resolver, né? Porque Exatamente. é tudo e chega na hora, acontece de forma diferente, né? Então até a gente às vezes tem que lidar com o vitral ali tendo que ser refeito. Aham. Realmente me identifiquei muito com a fala dela. Muito bom. Todas, né, gente? As condições ideais de temperatura e pressão nem sempre são, não são, né, ideais, enfim. Olha só, nem nós imaginávamos, né, Grazi, que um vitral faria tanta, É muito bacana, né? né? É muito legal. Adorei. Trabalhar com a imagem e essas possibilidades, a gente fez perfeita essa relação com a prática nossa de sala de Aham, aula, né? com certeza. E a Joana também trouxe, né, essas questões bem pertinentes ao trabalho com a arte dos vitrais. Acho que tá ótimo, Fran. Que belo aquecimento, hein, que a gente Estamos teve. aquecidas, estamos aquecidas. Então, eu acho que vale a pena a gente dar sequência, né, Fran? Vamos lá. O foco, então, a partir desse lindo aquecimento, é que a gente possa pensar em como, e nossa pergunta norteadora, que é a proposta é que essa pergunta nos ajude, durante todo o encontro de hoje, a refletir, né? A gente não traz uma resposta pronta para essa pergunta, mas ela é uma pergunta que deve nos acompanhar, porque possivelmente nós vamos trazer insumos durante o encontro para poder respondê-la lá no final. Então, como posso desenvolver competências linguísticas na minha sala de aula? E ampliamos para os diversos segmentos da nossa atuação, né? Dentro da rede jesuíta, nós acompanhamos educadores de vários segmentos, né, Fran? Então, essa pergunta, essas competências linguísticas, elas vão ao encontro das particularidades de cada segmento. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E é por aí que a gente vai transitar. Sobre os objetivos, então, do nosso encontro, né? Sempre com bastante reflexão, pensando nas possibilidades, na diversidade do planejamento das nossas aulas, orientadas para o trabalho com linguagem e através da linguagem, então, é com a linguagem e através, por meio da linguagem. Nós vamos, assim como nossa pergunta norteadora, temos o objetivo de identificar formas para desenvolver competências linguísticas no trabalho de diferentes áreas do conhecimento e vamos olhar para o nosso planejamento micro. Realizar o planejamento de aulas que se orientem para o trabalho com e através, por meio da linguagem. Vamos adiante. Deixa eu passar aqui. Nós sempre trazemos os nossos 4 As, né? Para fazer sentido o encontro. E como eu falei ali no início, esses primeiros 30 minutos a gente vai trazer para uma condução centrada, né? Tanto na Fran quanto em mim. Então vamos pensar no trabalho com e através da linguagem. Por onde anda, qual é o caminho que nós vamos seguir com esse trabalho? De que forma ou de que formas podemos desenvolver essas competências linguísticas em minha sala de aula? Lembrando, vários segmentos, características bem particulares de cada segmento. Então, nós temos aqui, né, educação infantil, mas também temos, né, essa prática de outros segmentos. Então, de que forma desenvolver competências linguísticas em minha aula? E aí, nós, como referência, esse texto faz parte do embasamento teórico-metodológico que conduz o módulo. Nós temos aqui a referência de Dale and Tanner, que é um texto que está disponível para vocês para leitura lá no módulo. E esse texto fala
sobre os desafios e as estratégias para a sala de aula orientada para o trabalho com a linguagem. Então, é uma situação desafiadora, como as autoras dizem, mas elas também nos ajudam a entender e construir estratégias para esse trabalho com linguagem. E as autoras falam o seguinte, então nós temos aqui como referência, né, que toda a sala de aula, ela é orientada pela linguagem e potencialmente é um espaço para o desenvolvimento de competências linguísticas e de um trabalho que considere, que leve em consideração a linguagem. Então, essa orientação, esse potencial, essa capacidade, né, de podermos desenvolver as competências linguísticas vão ser construídas ao longo do texto, quando as autoras vão, né, passo a passo, trazendo exemplos, falando a respeito, né, de como se pode fazer isso. Fran, tu quer acrescentar algum detalhe? Posso seguir? Senão eu engatei a primeira e fui aqui. Não, eu acho que só complementar e aí te dar um espaço também para te respirar um pouquinho, tomar uma água, Graci. Tá bom, obrigada. Mas para complementar, assim, né, meninas, assim, por que que a gente traz essa temática para dentro do módulo 2, né, de falar e de pensar nessas estratégias para a sala de aula? Eu sou formada, né, nessa área de linguagens, a Grazi tem essa formação na parte de linguagens, mas esse é um embasamento bem importante, é claro, para quem é da área, eu acho que é sempre bom a gente rever essas estratégias, né, Grazi, para que isso sempre Aham, fique reverberando, assim, nas nossas práticas, mas muito importante também para os educadores que não têm essa formação em sem dúvida. específico, né? Então, Uhum. assim, a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês do que já faz parte da nossa prática, para justamente auxiliar vocês, então, nessa parte de planejamento integrado, né? De que vocês também possam trazer muito mais elementos de linguagem para dentro dos contextos de sala de aula de vocês, porque, como aqui os próprios autores falam, né? E a gente deixa bem grifado aqui que todos somos educadores que usam a língua, né, para agir no mundo, usamos a língua como uma ferramenta nas nossas aulas. Então, toda sala de aula tem linguagem, e logo é um espaço para a gente ir desenvolvendo competências linguísticas nos nossos estudantes. Então, acho que só para trazer um pouquinho desse contexto aqui para as meninas também, né, Grazi? Tá ótimo, Fran, porque assim, à medida que eu vou conduzindo, tu vai tendo os teus insights, então o que tu traz acrescenta muito. E ainda me faz lembrar, por exemplo, de exemplos que educadores, de professores de matemática, né? Uhum, Eles destacam que o trabalho orientado pela linguagem faz muito parte do dia a dia da sala de aula deles. Funde 1, Funde 2, ensino médio, a interpretação de um problema. Hoje em dia, em sala de aula, gente, a gente observa, eles nos relatam a dificuldade da compreensão da linguagem que aparece, né? Junto, que vem ali acompanhando os cálculos matemáticos, o desenvolvimento da lógica, como a linguagem é importante. Outro, ciência, né, Fran? A gente também uhum, ouve relatos dos componentes, dos professores, dos educadores de ciências. Então, e por aí a gente vai vendo que sim. nesses História, né? histórias, sim, História, sim, sim. filosofia, enfim, a gente só está reforçando aqui de como é importante e como a linguagem está presente em todos os componentes curriculares dentro do nosso trabalho nas nossas instituições, né? Perfeito. Então, nós vamos trazer uma mandala logo em seguida, mas para aquecer, gostaríamos que vocês pensassem nessas atividades cotidianas, da sala de aula. As que dão certo e as que não dão certo, né, Fran? Sim. Aquelas que a gente tem que redesenhar porque aquele dia as coisas não saíram ou não saem como a gente planejou. Então,
Você já precisou retomar um trabalho realizado porque os alunos não compreenderam o texto? Ou a atividade, ou o texto em suas várias formas, né, Fran? Isso. Não só o texto tradicional, mas o texto aparece oralmente, o texto aparece, né, de tantas formas. Vocês já precisaram retomar o trabalho realizado, né? Imaginamos que sim. Outra situação, você já vivenciou situações em que os alunos sinalizaram que sabiam a resposta, mas não sabiam como dizer, não sabiam escrever, não sabiam se expressar? Isso é muito interessante, né? Porque, pensando nessa sala de aula orientada pela linguagem, nós, educadores, precisamos estar atentos a ambas as situações. Então, vamos deixar essa sementinha, Fran. Depois a gente volta e ouve, né? O que que vocês Sim. podem trazer para a gente. Que outras atividades cotidianas da sua sala de aula parecem não ser apenas sobre o que você ensina? Essa perguntinha é bem especial, né? Que atividades vocês. Na educação infantil, eu imagino que é muito forte isso, né? Essas atividades cotidianas de sua sala de aula parecem não ser apenas sobre o que vocês ensinam. A professora, os professores de educação infantil estão sempre abertas à observação de tantas nuances, de tantas perspectivas do nosso vitral, né, Fran? Tantas coresinhas, tantos pedacinhos de vidro. Então é por aí, né? Muito aparece, e não é exatamente no explícito do que a gente está ensinando. Vem outras camadas. Então, nós já temos umas 3 perguntinhas bem interessantes que depois, posterior, a gente pode retomar. Vamos pensar nessa nossa mandala das estratégias, né? Então, essas estratégias para a sala de aula orientada para o trabalho com a linguagem. Nos parece mais adequado, e a partir da leitura das autoras, nós vamos iniciar no sentido horário, aqui pela ativação de conhecimentos. Numa proposta, né, de implementação de um trabalho, implementação de uma discussão, quando a gente traz um projeto, esse momento, essa estratégia de ativar o conhecimento dos nossos, né, dos alunos daquele espaço é vital, é fundamental. E a nossa pergunta é: de que forma eu preparo os meus alunos para lidar com novos conhecimentos? Ah, Imaginamos, né, Fran, que num primeiro momento é muito importante a gente entender o que eles já sabem, qual é o repertório deles, porque muitos já trazem um vasto repertório que vai complementar com a proposta que eu estou trazendo, né? Uma proposta nova, uma proposta pedagógica nova, um projeto novo, mas é fundamental que a partir do que eles conheçam, a gente também fomente essa ativação. Então, esse é a nossa primeira estratégia, segundo as autoras. Em seguida, as autoras falam a respeito dos insumos. Pensamos em estratégias, né? E a partir daí nós precisamos trabalhar com vários textos. Por isso que eu falei anteriormente, né, que esses textos eles podem aparecer em vários formatos. Nós precisamos promover esse entendimento da compreensão desses insumos, desses textos em seus variados formatos. Quais são as estratégias, as autoras nos perguntam, né? Quais estratégias pedagógicas podem ser desenvolvidas para facilitar a compreensão, para lidar com um texto? Os nossos alunos precisam de ferramentas para poder chegar nesse texto, nesses textos da vida, tá? Vamos focar aqui, ó, na linguagem. Então, eu também vou ter que desenvolver a língua,
Eu preciso desenvolver a língua, e nós falamos em língua adicional e também em língua materna, né? Foco na fala, de que forma posso propiciar que os alunos desenvolvam as suas competências, as competências de fala. Então, a gente associa, né? Linguagem, a língua, a fala, a oralidade, caminhando juntas. Foco na escrita, de que modo a organização do trabalho contribui para o desenvolvimento das competências de escrita. A gente fala de linguagem, então a gente tem que abarcar todas essas expressões da linguagem, né? E o momento que fecha o nosso ciclo, que é muito importante até para redesenhos e reorientação, quem sabe, nós precisamos, como estratégia, essa avaliação, a revisão e o feedback. De que forma minhas práticas, né? Essas minhas práticas que potencializam ou podem potencializar o desenvolvimento linguístico, de que forma elas podem atuar? Como é que, né, a gente vai avançar? Preciso redesenhar? Posso avançar? Por onde eu avanço? Então, né, essa é a nossa mandala. Fran, alguma? Sim. Não, acho que a gente pode ir passando, acho que rapidinho Tá, pelos pontos, né, Grazi? Mas eu posso ir tá, fazer o vamos próximo lá. ali para te ajudar. Então, Não, tá. assim, Quer que eu siga aqui? isso, vamos seguir ali. Tá, Então, então a gente. falando Na ativação, né, Fran? Isso? isso, Tá. na ativação de conhecimento. Então, isso que a Grazi trouxe, acho que é bem importante. Então, é esse momento em que a gente vai fazer esse momento em que a gente vai conhecer o que os alunos já sabem sobre aquele assunto que a gente vai trabalhar com eles, né? Então, aqui a gente traz, que é o momento que o professor vai conhecer esse perfil da turma. E é esse momento que o professor ele vai atuar bem como esse observador, né? E que vai poder coletar informações para talvez mudar a rota ou, enfim, conhecer os alunos sobre o que eles já sabem daquele assunto e contribuir, então, para a continuidade do projeto, né? E Perfeito. daí, Grazi, no próximo slide tem uma dica bem importante de que para a gente não pular essa etapa, que realmente é uma etapa bem importante, que é justamente nessa etapa que a gente conhece o perfil dos alunos, né? E que alimenta o professor para dar continuidade às suas práticas, né? Já conhecendo o que o aluno já sabe sobre determinado assunto. E no slide seguinte, ainda falando da ativação dos conhecimentos, aqui tem um exemplo, acho que é bem importante a gente destacar para as meninas, né, Grazi? Aham. Que a gente coloca aqui, ó. Uma aula pode ser desenvolvida como espaço para ativar conhecimentos que são fundamentais para o trabalho de outro componente curricular, por exemplo. Então, lembrando daquela imagem que a Letícia mostrou para vocês, a aula passada, em que a gente se confunde a imagem, né, entre pássaros e peixes, a imagem lá do Escher, aqui que está, assim, um elemento bem importante. Então, por exemplo, uma aula de língua inglesa pode ser usada para ativar conhecimentos que são aprofundados na aula de história. Então, lá na aula de história, o professor não vai precisar, né, aprofundar esse conhecimento, porque isso já foi feito lá na aula de língua inglesa. Então, é aí que os conteúdos, enfim, que as práticas vão se entrelaçando, né? Então, outro exemplo ali, uma aula de educação física pode ser um espaço de ativação de conhecimento para o trabalho linguístico posterior em língua inglesa, por exemplo, né? Então, aqui tem dois exemplos bem importantes de como essas aulas de componentes curriculares diferentes, elas podem ir se entrelaçando sem precisar repetir, fazer uma repetição de tarefas e de atividades. Elas estão se complementando. Acho que bem importante, né, Grazi? É uma bela estratégia, né? Acho que sim. A gente precisa ativar de fato. Uhum. E a gente pode fazer isso em diferentes momentos, em diferentes aulas, né? Complementando o trabalho dos professores. Aham. Vamos lá.
O desenvolvimento, então, da compreensão, né? A gente falava ali sobre os textos, né? Então, aqui é o trabalho que a gente precisa, nós precisamos lançar mão desse trabalho a fim de guiar o olhar dos nossos alunos, né? E sempre norteados pelos objetivos da nossa aula. Esse olhar do aluno fala dessas escolhas, as tarefas que nós vamos escolher para que eles executem, eles realizem, né? Como é que nós vamos trabalhar e que tipo de texto, que insumo é esse que a gente traz? Esse texto ele vem como um vídeo, esse texto vem como um texto, esse texto vem como um card, um cartão, uma receita, né? Então, por isso dessa variedade de insumos e textos. É por aqui que a gente guia o olhar do nosso aluno, pensando nos objetivos da nossa aula. Com esses textos, com esses insumos nas nossas mãos, né, nós vamos começar a desenvolver a compreensão dele. Então, ler o texto, né? Somente a leitura não vai guiar o olhar do aluno, né? Ele não contribui para um desenvolvimento integral dessa compreensão. Então, como é que a gente trabalha? A gente precisa desenvolver passo a passo. Então, por exemplo, pré-leitura, pensando no vídeo, né? Um aquecimento para aquele vídeo, a gente chama aqui de pré-vídeo. A gente ativa o conhecimento dos nossos alunos com com esse aquecimento, esse esquenta, né? Esse pré-vídeo, essa pré-leitura. A gente vai ativando o que eles já sabem e eles já criam, antecipam uma expectativa do que vem em seguinte. As próprias tarefas de leitura, né? Os alunos vão ler o texto, mas eles chegam ao texto diferentes formatos, diferentes abordagens, talvez mais superficiais e precisam ser mais aprofundados, uma leitura mais minuciosa, né? Então a gente precisa lidar com essas características das características de leitura que eles lançam mão. E, por fim, essas tarefas pós-leitura, a metacognição. O que a gente vai fazer com o que leu? Né? Qual é o impacto dessa leitura, do que a gente está trabalhando, do que a gente está entendendo, né? No nosso conhecimento? Vou adiante, Fran, tá? Vamos lá. Lembrem que a gente está seguindo nossa mandala lá, o nosso na verdade é um infográfico, né? Não é um mandala. O foco na linguagem, então a fala, a escrita e a língua. Algumas perguntas importantes. Oportunidades. Quais são as oportunidades, né, de uso real dessa linguagem aprendida? A gente tem que estimulá-los a poder usar a linguagem que a gente está ensinando. A gente consegue construir um espaço real onde aquela língua aparece? De que forma eu vou planejar a aula e criar espaços, fomentar espaços para que esse aprendizado circule e tudo circule, se recicle e seja retomado, porque a retomada e a reciclagem é importante. Num primeiro momento, a gente tem que ter o segundo e o terceiro. E também de que forma essas atividades tão diversas, né, preparam os nossos alunos para a entrega de um produto, né? A gente tem que pensar na entrega de um produto sempre considerando as questões, os níveis, né, a habilidade bastante individual e fundamental de cada um. Aí, claro, a gente tem que levar em consideração o vocabulário que faz parte daquele grupo, as estruturas gramaticais possíveis, né, que fazem parte daquele grupo, até a sua complexidade, aonde eles vão articular ideias, o conhecimento, né? Ele transborda. Aí eu penso, por exemplo, nessas experiências da ONU, né? Que o pessoal faz debates, né? Tem toda uma argumentação em português e inglês, né? Todas as escolas da rede fazem, né, essa experiência no ensino médio da ONU. Então a gente vai para níveis mais complexos.
Fechando o nosso infográfico que eu falei lá em cima, né? A avaliação, revisão e o feedback. É importante uma variedade de instrumentos. É importante. A gente precisa olhar, né, essa avaliação de uma forma orientada para a aprendizagem. Então, essa avaliação surge como um espaço para onde a gente pode identificar as fortalezas, as fragilidades e aonde a gente tem espaço para melhorias. As rubricas, né, que a gente vai ver muito no módulo 4, quando vocês chegarem lá, quando já estiverem, o módulo já estiver disponível, que são essas tabelas com esses critérios, critérios importantes para a gente poder avaliar, nortear o nosso olhar, então, critérios mensuráveis, né? O que que a gente está avaliando? A gente precisa ter claro, o aluno precisa saber, a gente precisa saber, a família precisa saber. E os descritores, né, enfim, a gente pode pensar assim num gradiente, né? É ruim, é médio, é bom, é excelente, é insuficiente, suficientemente bom, muito bom, e entre outros gradientes, né, para a gente avaliar. Finalmente, podemos pensar em rubricas, em tabelas, né, diferentes para os diferentes conhecimentos e as áreas. A relação dessas rubricas que podem também se articular para garantir a integração entre os pares e a garantia de que a avaliação de língua não impacte negativamente na avaliação do conteúdo. Então, por isso que a gente precisa de colaboração, cooperação, quando elas são realizadas através de instrumentos e de exercícios integrados. Isso, Fran? Isto, e aqui resumimos todo o ciclo, né? Em algumas Aham. perguntas que podem auxiliar vocês a pensar nessas práticas, né, integradas, então, dando um foco aí na linguagem, né? Isso mesmo. Então, a gente tem aqui um compilado do que a Isso, gente trouxe ali desde o primeiro infográfico, né, com a ativação de conhecimentos, a compreensão, os insumos, os focos, né, na linguagem, na fala, na escrita e a avaliação no e revisão. feedback. Vocês encontram todo esse detalhamento no texto, né, das autoras ali que nós compartilhamos, que fazem parte lá do módulo. O texto faz parte do módulo através de suas autoras. Vamos Isso adiante, aí. Fran? Vamos lá. Bom, então, chegamos no momento da ação. Vocês planejaram e iniciaram o planejamento no encontro passado com um olhar macro, bem como nós falamos ali enquanto olhávamos, né? A Fran trouxe essa ideia. Hoje a nossa proposta é que, a partir das discussões do encontro passado, a gente possa dar continuidade, que a gente continue o olhar e o trabalho que a gente está fazendo de planejamento integrado, mas no micro, né? Então, nós temos os grupos poderão retomar os seus planejamentos, né? Sempre levando em consideração o que já foi construído, mas a ideia é que a gente avance. A gente vai continuar trabalhando com essas ideias. Por isso que a gente falou também dessas estratégias. Essas estratégias vão ajudar vocês a pensar no planejamento micro. Como é que a gente vai trabalhar? Vocês preencheram no encontro passado esse template, né, no Padlet, com o planejamento macro. Se vocês quiserem, vocês podem até clicar em cima aqui, né? Acho que funciona, né, Fran? Sim, Se- se- funciona. Tá, é só clicar no link aqui na tela, né, que abre o planejamento, o Padlet, e a gente vai avançar para o micro. Quer falar um pouquinho do micro, Fran, enquanto eu tomo uma aguinha? Sim, com certeza. Bom, então a ideia é, partindo daquele planejamento macro que vocês fizeram no encontro passado, a gente faça algumas propostas, algumas proposições de um planejamento que pode ser de semana a semana ou aula a aula.
Então, na verdade, esse primeiro quadro ali, esse primeiro cabeçalho que tem ali no slide, ele vai trazer um pouquinho, vai trazer algumas informações que vocês já organizaram no encontro passado. Eu até tentei já, vocês vão ver quando que vocês vão acessar o Padlet, eu até tentei, Grazi, já adiantar um pouco o trabalho para as Sim, meninas, preparar né? para elas. Preparar para elas, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar em outros elementos, né? Então, por exemplo, ali no macro vocês pensaram em uns objetivos mais gerais. Aqui a ideia é vocês pensarem um Aqui. pouquinho sobre os objetivos das línguas adicionais. Eu não tenho 100% de certeza se a gente tem professores de língua inglesa junto aqui entre os Temos sim. educadores, Temos. tem? Mas se precisarem de alguma ajuda, né, Grazi, a gente pode Sim. auxiliar ali. Sim, sim. E pensar no entregável, então, para dentro dessa proposta. Então, e depois disso, então, pensar ou em uma semana ou em uma aula dentro dessa proposta que vocês desenvolveram. Na verdade, a gente deixou espaço para 3 aulas ou para 3 semanas, mas a ideia é que vocês realmente tentem fazer esse entrelaçamento. Então, vamos pensar assim: nós vamos dar início ao projeto ali do cordel. Tem um grupo que colocou ali, né, a partir do gênero cordel. Bom, vamos dar início a essa nossa proposta. Bom, qual vai ser a primeira aula? Qual temática vai ser essa aula? Quem vai ser responsável por ela? Né? Qual componente curricular vai dar o start nesse projeto, então, ou né, nesse contexto integrado? Então, aqui vocês vão registrar isso. Bom, a gente pensou em começar, vou lá na aula de educação física. Então, vocês vão colocar aqui. Então, vai ser a aula 1 com a temática X, o responsável pela aula vai ser o professor de educação física. Bom, qual que é o nosso objetivo aqui? Quais são os insumos necessários para que essa aula aconteça? Que tarefa eu estou prevendo aqui? Ah, vai ser uma dinâmica com a turma, né? Utilizando uma brincadeira lá na educação física, e qual que, se tem ou se, né, vai ter algum produto, alguma entrega a partir dessa aula em que o professor está organizando com os educadores. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá, gente? Não é que vocês precisem preencher especificamente todos os pontos. Pode ser que a primeira aula vai ser uma aula de ativação, como a gente estava conversando aqui, né? Sim. Então, não vai ter algum entregável. E vocês podem dar sequência, então, mas a ideia é que vocês tentem fazer esse exercício de entrelaçamento entre uma aula e outra. Bom, partimos da aula de educação física, agora qual vai ser o próximo componente curricular que vai entrar dentro dessa proposta? Ah, vai ser a professora regente que vai trabalhar especificamente com o gênero textual. Então, a ideia aqui é que vocês minimamente, vocês não precisam, né, trazer algo muito complexo, minimamente pensem nessas integrações, nesse entrelaçamento entre uma aula e outra, justamente para a gente iniciar essa proposta desse planejamento mais integrado, um olhar mais micro, né, Grazi? Para que depois vocês avancem lá no Moodle, sim, vocês vão ver que a proposta do entregável é que vocês entregue um planejamento micro do micro. Então, pensar em uma aula. Então, dessas aulas aqui, vocês vão escolher uma para detalhar mais, né? Fazer um detalhamento maior, pensar em outras características, enfim. Mas o nosso exercício hoje aqui é justamente tentar fazer esse entrelaçamento entre uma aula e outra. Acho que isso, né, Grazi? Acho que está perfeito. A gente mostra a ferramenta para elas? Ó, eu vou compartilhar. Posso compartilhar, Grazi? Claro, eu fui. Parei. Tá, eu vou compartilhar aqui. Então, eu entrei no Padlet de vocês, o mesmo que vocês usaram no encontro passado, no encontro anterior. Aí tá aqui, ó, isso que eu tentei fazer, esse exercício que eu trouxe para vocês. Vocês têm aqui os registros de vocês do encontro anterior, e aqui eu já fui tentando incluir algumas informações que vocês colocaram lá no Padlet. Então, agora, na sequência, né, ó, então no slide 1, 2 e 3 ficam os registros do grupo 1. E aqui, nos slides 4, 5 e 6, os registros, então, do grupo 2, tá?
Então, essa é a nossa proposta de hoje, para que vocês usem aí e façam esse exercício de fazer esse planejamento um pouco mais detalhado, né? Fran, então eu acho que a gente tem a gente tem um tempo bom, assim, generoso para as meninas, né? O trabalho eu acho que rende se elas tiverem uns 30, 40 minutos, me parece, né? Uhum, uhum. E aí, como é que nós vamos compartilhar o link com elas, né? Isso, Vamos fazer meninas. assim? Hoje, em específico, a gente não vai conseguir organizar vocês nas breakout rooms, de mandar vocês para uma sala, né, avulsa. Então, a gente criou 2 links separados. Então, um link para o grupo 1 e um link para o grupo 2. Só me confirmem aqui, deixa eu só me organizar aqui. Então, ficaria a Caroline, a Geice e a Raquel em um grupo? Isso? Aham. Tá. E a Camila, a Joana e a Juliana em outro. Isso? Eu só preciso identificar aqui qual que é qual. A do gênero do cordel é o 2? É o 1? É o É de vocês, Jace? Tá, então ali eu botei o link. E então o grupo 2 fica ali com a elaboração de perguntas norteadoras. Tá, a gente também tem que saber, Fran, se elas conseguem pegar o link da sala pelo chat, senão a gente manda por É, e-mail pro é grupo. verdade. Eu coloquei no chat aqui. Vocês conseguem acessar? Todo mundo consegue acessar? A Joana disse que Tá, sim, a Jace a Geise também. também. Tá, aí a gente circula pelas salas, eu e a Fran, e a Isso. gente estabelece, o que que tu acha, Fran? 20 e 45 para a gente voltar? Isso, acho que sim. Aham. Se precisar um pouquinho mais de tempo, não tem problema algum, a gente vai, né? Isso aí. Generosamente disponibilizando. Muito bem. Tá, e Então aí tá. vocês podem clicar no link no chat e podem ingressar na sala e aí vocês ficam nessa aqui, só que no, como espera, assim, né? É, fica em espera, depois é só Isso, voltar. isso, daí depois é só retornar, Tem tá? lobby nas salas, Fran? Não. Boa pergunta, mas vou olhar aqui para ti. É, porque senão elas vão ficar esperando, né? Deixa eu ver aqui as opções da reunião aqui. Muito bem Aqui lembrado. no meu celular tá indicando que eu preciso sair de uma chamada para entrar na outra e não tem Tá, não, sem problema, né? problemas. Não tem Tá problema. ótimo. Depois é só voltar no link aqui. O meu também tá dando a mesma coisa que a da Joana. Tá, não, vocês podem sair e depois a gente se encontra aqui de novo. É só acessar o link da aula depois, sem problemas. Tá, eu já mudei a configuração de uma sala para ignorar o lobby e agora eu vou para outra aqui. Daí elas não precisam ficar. Pronto. Vamos ver se. A Juliana ficou em espera. Já abriram as salas. Esse. Acho que deu, né, Fran? Fico meio. Assim, a gente se acostuma com as breakout Os rooms, breakout rooms, né? Aham. a gente fica com medo de se mexer. Gente, o Teams atualizou, tem muitas coisas diferentes. O teu. Pois é. Só um pouquinho, peraí, deixa eu. Nossa, tem muitas coisas legais. O que que tu tem? Apareceu aqui para mim um tal de temporizador. Eu não tenho isso. Nos 3 Apareceu, pontinhos? Ah, aham, tem! O que que é temporizador? ativar facilitador. Também apareceu aqui para mim. Eu tenho temporizador.
O que é isso aqui? Antes, quando eu entrei, apareceu para mim também aqui, ó, anotações. Ah, esse eu tava até pensando em usar, mas daí eu fiquei Olha, pensando, será que todo mundo vai ver as minhas anotações? Deixa eu não, fazer aqui. Peraí. Eu vou escrever, tá? tá. Vou botar assim, ó. Tô Tu vê? vendo. Eu vejo. Aham. Tá aqui tu, ó. Tu vê? Aham, mas daí é Ah, colaborativo, que legal, né? faz tu aí Vai, pra mim. vou botar um tópico. Tá, tu tá escrevendo, eu tô vendo. Aham. Aham. Ah, isso é legal, hein? Muito legal. Olha só. É colaborativo. Muito bem. Opa, Tu apagou? apaguei tudo. Vou apagar tudo. Apagar tudo. Não! Ai, ai, ai. Tu quer ir num grupo? Eu vou no outro? Vamos, só tô esperando Tá. elas se assentarem lá. Ô, Ah, Fran, tem que mandar o semana que... link, né? No Pra chat. elas. É, vou botar aqui. Ô, Fran, é que Hum, tu que criou as salas, né? Mas eu não tô vendo elas aqui. Grupo peraí. 2 e grupo um, isso? É, Tu consegue botar no chat? Ah, ali em cima, né? botei. Botei. Agora botei no 1. Botar no 2 agora. Tá. Tá, eu vou no grupo 1, pode ser? Tá, eu vou Ah, no grupo 2. então tá.
Nossa Senhora. Uf. Ai, que amor. Meu Deus do céu, que loucura.
Meu Deus do céu.
Oi, tá aí, Grazi? Tô. Ah, eu fiquei lá com as gurias, fiquei lá e ajudei elas. Aí eu deixei elas um pouquinho A, sozinhas a pra. Joana tava bem tranquila lá e eu vi que. Não, Tava andando? eu tô sobrando, não sei. Não, as meninas estavam lá, tava lá auxiliando elas. Eu vou ter que tomar alguma coisa, eu não sei o que eu vou tomar. Ô, Francine, eu achei o negócio, ele mandei pra ti. Olha ali. Depois do pinguim, é assim aí que nós somos. Não tem frescura pra gente, não tem frescura. Que amor, adorei. A nossa geração é assim, tu tá ligada? Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente dá um jeito. Tu não acha? Com certeza. A gente é de uma geração que, né, vai lá e resolve. Tudo bem. Será feito. Não sei como, eu vou fazer. Eu acho que essa nova geração não é assim, Fran. É, né? Aham. Ai, nem me fala. Hoje tava com Manu e suas colegas fazendo o trabalho da feira aqui em casa hoje de novo. Ai, Jesus, medo. Saiu alguma coisa ou foi só briga? Não, saí um pouco assim, mas ai, guria, me angustia. Ah, as meninas ali estão fazendo a primeira aula. Ali eu ajudei elas a fazerem uma ou duas, assim, justamente só para mostrar, assim, esse encadeamento. Deixa eu deixar mais uns 5 minutinhos, né? Daí a gente. É, daí assim, a gente vai finalizar como? Vamos pensar. Porque aí agora. Deixa eu ver aqui. Não, eu botei, Grazi, ali os encaminhamentos. Acho que daí tu pode pular para o slide 29 direto lá. Que botei só os encaminhamentos ali, né? De lembrar de assistir as videoaulas, de realizar as leituras, participar dos fóruns, responder os questionários, né? Sim, tá ótimo. É, isso eu vi. Isso eu E, pensei. e Mas tu diz agora com o que elas fizeram? é assim, ó. Aqui é só encaminhamento mesmo. Não vamos retomar nada e, né? Eu acho que de repente só Não, acho que tá bom, tá bom. perguntar se ficou clara a proposta, né? Acho que daí a gente retomar essa questão assim, essa é uma organização nossa, algo que a gente indica, né? De fazendo esses passos a passo, né? De olhar para o macro, depois olhar para o micro, depois pensar nas atividades da sala de aula, que é o que elas vão fazer no entregável do módulo, né? Aham, tá. Uhum. Beleza. Mas daí acho que a gente precisa 10 minutos só, não precisa mais. Aham, vamos deixar elas trabalhando mais um pouquinho. Acho que é importante.
Ô, Grazi, vamos ir no Lai Lai amanhã? Mas é amanhã, não é sábado? Acho que é amanhã, É sexta? né? Nossa, aquilo lá vai bombar, tu não tem noção. É mesmo? Aham. É que eu nunca fui, né? Eu nunca fui. Eu só sigo eles por causa das... Ah, eu já fui lá comprar coisinha. É bom? É, eu sigo eles por causa dessas... Da lojinha que é a deles, né? Acho que é amanhã, deixa eu ver. Eu É dia pensei que. 15? É dia Ai, 15, é amanhã. amanhã. Por Aham, que que é amanhã? não sei. No sábado passado, a Satomi deu aula de japonês lá. É, Aham, de eu acho tarde. que no... Eu acho que no videokê tem músicas em japonês. Eu É. acho, mas não tenho certeza. Eu, como ainda tô com a máquina estragada, tenho que lavar roupa na lavanderia no sábado, daí eu não consigo fazer essas coisas. Não, eu também não vou me desbancar daqui de Sapucaia para Porto Alegre. Mas, ai, o cardápio tá delicioso. Ai, Francine, eu não acredito. Essa aqui eu vou ter que mandar pra tu. Eu não sei quem é que fez isso aqui, mas isso aqui tá muito engraçado. Ai, ai, só um pouquinho, Francine. Ai, vontade de chorar, não posso chorar de rir. Olha ali que eu te mandei. Ai, era o que eu tava vendo antes. Tu viu isso aqui? É bem assim, ó. Põe eles no sétimo ano. Põe a IA no sétimo ano, que eu quero só ver o que que vai acontecer. Ai, que amor. Põe no sétimo ano a IA. Agora, tu ficou me mandando a Amélia, né? É a Amélia, né? Adélia, não, A Adélia. Ela é Adênia. muito boa. A Dênia, ela é muito boa. Ai, eu amo ela, eu amo ela. Meu Deus do céu. Ela é muito boa. Ai, vou ler o livro contemporâneo, Bob Goods. É um soco no Não, estômago. quando ela fala do Bob Goods ali, eu achei. A Joana não coloriu mais, tem que colorir os Bob Goods lá. Ai, que amor, ela é muito engraçada. Vamos colocar assim, pessoal. Como é que a gente pode botar? Vamos retornar para a sala principal às 20h50, não é? Ó, a Ju já, acho que já voltou. Sim. Ai, sim, meu Deus, como o tempo. Nós achamos que estávamos atrasadas, Não, não, bem não tranquilo, estávamos. pode. Tá Não, tudo tá bem. tranquilo, tudo certo. Mas já pode ficar por aqui, Ju. Eu mandei um recadinho ali no chat. Vamos esperar o pessoal. Acho que o pessoal vai ter que se desconectar e conectar aqui de novo, né? Para o próximo encontro não teremos mais isso. É, daí a gente faz o mesmo link, né, com as salas, Isso né? aí. Ó, a Joana já voltou. Eu até já deixei aqui o PPT compartilhado, porque Sim, nossos lembretes. deixa eu botar aqui. Não voltaram todas, né, Fran? Tô Não, cuidando. estamos cuidando aqui. Vamos ver se.
Eu consigo olhar, espiar aqui. Tu quer que eu vá lá chamar as meninas do grupo 1? Pode ser. Aí eu dou um pulinho. Ó, vou entrar lá rapidinho. Pronto, elas estão vindo já. Tá. A Raquel entrou de novo no grupo 1. Não é? Ô, Fran, tu tá com o microfone fechado de propósito? Não, não era de propósito, eu tava aqui falando Ah, sobre. tá. Eu pensei, nossa, o que Ah, que é isso que tá eu vou acontecendo? tentar chamar a Camila pra cá. Mas acho que a Tá, gente já pode ir, Grazi. tá, encerrando? Mas É, aí ela, mas aí, tá, vamos lá. Posso? tá aqui já. Aham, aham. Tá. Então, Então estamos meninas, todas aqui já. eu acho que o nosso encontro serviu de fato para que vocês pudessem materializar, né, a proposta dessa. Eu falei para Joana lá no grupo das meninas do Anchieta, entender melhor a entrega, né? Que entregável é esse do módulo 2. Então a gente tem requisitos assim, ah, o nosso checklist, né, do Moodle, do curso de formação, então, uma vez que ele leva esse período desse ano, né, para ser realizado, eu acho que a gente começa destacando que a data do nosso próximo encontro é dia 11/9, né, Fran? Isso mesmo, Isso. dia 11/9. E em seguida, a gente abre o módulo 3 para que também vocês possam ter tempo de explorar um pouquinho o módulo 3 antes do encontro síncrono. Nossa checklist, então, que eu brincava, né? Ó, que vocês possam assistir as videoaulas, porque elas vão enriquecer muito mais. O entendimento da proposta de cada, a intencionalidade e a proposta de cada módulo, as leituras, né? Todo o embasamento teórico, metodológico, ele está muito alinhado, amarradinho, né? Desde o módulo 1, vocês vão observando que as autoras, os autores vão trazendo muito aporte teórico importante para a gente. Nós temos os fóruns, então registramos o convite à participação, né, das ideias, o compartilhamento de vocês de ideias nos fóruns. Da mesma forma, os questionários, que a gente chama de quiz, né, os questionários, e o entregável, então, desse módulo que é o desenvolvimento de uma aulinha. Então, vocês vão, o micro do micro, como a Fran falou, vocês vão desenvolver o detalhamento de uma aula dessas, né? Que a gente veio macro, micro, então agora a gente vai para o entregável, que é uma aulinha. É isso, né, Fran? Isso, eu acho que a gente, mais uma vez, a gente se coloca à disposição. Meninas, acho que Isso. vocês recebem ali os e-mails de backup, os e-mails em que a gente avisa, né, que a gente vai ter aula. Então, vocês podem responder ali
que eu e a Grazi a gente vai receber os e-mails de vocês e não se sintam né, com vergonha de entrar em contato, de falar. Na verdade, a gente quer dar a melhor experiência possível para vocês. Então, tem o vídeo lá da professora Fernanda explicando bem detalhadamente o que é esse entregável do módulo, mas a gente fica à disposição para poder ajudar vocês ali no desenvolvimento da tarefa também e qualquer outra coisa relacionada ali à formação. Mas assim, eu pude acompanhar as meninas ali no grupo 1, acho que a gente conseguiu entender um pouquinho, né, desse entrelaçamento entre uma aula e outra, e acho que cumprimos aí a nossa proposta da aula de hoje, né, Grazi? Perfeito, exitosamente, com certeza. Muito Alguma bem. dúvida, meninas? Para a gente fechar aqui, para também a gente não passar do tempo. Vocês? Gente, respeito. O tempo todo não tem aula amanhã, né? Isso aí. Dúvidas? Não? Tudo certo? Não? Então tá. O entregue tem que ser alguma daquelas aulas que a gente colocou nessa atividade agora, certo? Exatamente? Ah, mas se vocês, enfim, não sei, Grazi, o que tu vais colocar, mas assim, facilita, né? Porque você já tem a proposta ali, né? Então daí já facilitaria bastante o trabalho de vocês. Isso, é. Até porque enriquece o fato de vocês terem pensado colaborativamente, né? De vocês terem Então, feito essa isso. trajetória, que é um pouco da trajetória que nós, como Programa de Ensinos Education, acreditamos que é uma forma de organização, assim, bem produtiva, né? De ir pensando no passo a passo, assim, né? E melhor ainda se vocês puderem fazer a aula acontecer, né? Claro, a ideia é que vocês imprimam energia, criatividade, colaboração, e é maravilhoso se oportunamente vocês conseguirem colocar a aula em prática. Então é bacana assim usar, que vocês possam usar algo que faz sentido, né? Faz parte do dia a dia da prática de vocês. Não, e reforçando, né, meninas, o que a Letícia falou no encontro anterior, vocês podem fazer em conjunto, né? Foi algo que foi aberta essa A oportunidade para gente vocês. combinou. Uhum. Isso, então vocês podem, né, em conjunto pensar nessa proposta, só que como é lá no Moodle, é importante que todo mundo faça o upload do arquivo, né, no seu login ali, para ficar o registro da atividade concluída daí. Submeta individualmente. Essa tarefinha no primeiro módulo, ela assim, não ficou muito claro que era uma dessas atividades que a gente ia entregar no módulo 2. Então, o que acontece? A gente, do Inhaxica, a gente realizou uma atividade utilizando a psicomotricidade Uhum. áutreo. Como, desculpa que cortou um pouquinho, Jayce. É porque quando a Letícia apresentou para a gente essa tarefinha, lá no dia a gente veio com a ideia que já foi aplicado o cordel e tal, só que a gente não sabia que uma dessas atividades a gente poderia estar entregando no módulo 2. Então, o que acontece? Antecipou, veio antes, entendeu, Fran? Realizamos uma atividade com tema cáutrio. Assim, remete um pouquinho também à parte nordestina com cáutrio, mas eu acho que não tem muito a ver com o que foi falado. Por isso que eu te perguntei, porque se a gente pode entregar essa que a gente já realizou do cáutrio, que vai fugir um pouquinho do cordel. Se tem alguma importância. Eu acho que elas podem fazer, né, Grazi? Eu Pode, acho que sim, não há claro. necessidade do módulo 1 combinar com o módulo 2, né? Essa a tua ideia, não tem problema. Pode sim. Não. A única coisa que tu vai ver é que lá no template desse entregável tem uma proposta diferente, que vai ter uma proposta que é bem importante, que vocês vão pensar assim, que nem a gente apresenta as nossas aulas aqui em 4 momentos, um acolhimento, um aquecimento, uma ação e uma avaliação, e de pensar em objetivos linguísticos para essa aula, né? Então, por isso que a gente fala que é um micro do micro, é uma coisa, é algo um pouquinho mais detalhado. Então, mas acho que sim, acho que vocês vão ter que só detalhar um pouquinho mais, né, a proposta do que vocês já desenvolveram,
Mas é possível, sim, bem tranquilo. A gente já aplicou, tirou fotos e tem conteúdo. Aí... Tá bom. Tá Muito certo? bom, Então muito tá. bom. Então tá. Ó, Obrigada. gente, Boa noite. on time. É on time, né, Graça? On É, time. perfeito. Então tá, gente. Bom On vê-las, time. prazer, bom descanso e bom trabalho. Até nosso próximo Boa encontro. noite. Boa Obrigada, noite. meninas. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Carol. Deus.